Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Fernando e eu ajudo donos de negócio, quem está começando a empreender, a trazer seu negócio do físico para o digital. E hoje eu resolvi fazer um vídeo um pouco mais que vai te ajudar a pensar, ou para você pensar. Eu quero trazer os 4 pontos que você pode refletir sobre o seu negócio e, por que não, sobre a sua vida. Esses 4 pontos são coisas que eu observei na caminhada que eu também percorri empreendendo e também o que eu vi com alguns clientes que eu tive. E dentro de todas essas complicações ou desses pontos de reflexão que eu também tive conforme eu conversava com esses meus clientes, eu resolvi fazer esse vídeo para trazer para você também. E quem sabe você não está empacado, você não está preso em algum desses pontos, ou talvez você precise entender um pouco mais algum desses pontos para começar a dar passos mais largos, vamos colocar assim, ou talvez que você tenha mais força ou um real entendimento de como você consegue crescer dentro da sua carreira e talvez dentro da sua vida, porque para mim também não tem uma diferenciação muito grande entre a vida profissional com a vida pessoal. Você é a mesma pessoa fisicamente do que a pessoa no seu CNPJ, o profissional por trás da pessoa, você é a mesma pessoa, tá bom? Então, para eu começar esse vídeo, eu vou trazer uma história de uma das pessoas que um dos primeiros clientes que eu tive, na verdade, isso era um amigo meu, né? Ele tinha um restaurante, ficava na frente da clínica onde eu era sócio. E esse cara, ele vinha sempre, esse restaurante era um restaurante japonês, e ele sempre vinha com uma ideia nova de negócio. Uma ideia que teoricamente era uma ideia muito boa. E todas as vezes ele assim, uns 5 anos que eu conheci ele abriu, sei lá, uns 5, 6 negócios diferentes. E esses negócios, eles não iam para frente. Teve negócio que durou um mês, por exemplo, que ele montou tudo, pegou o dinheiro, fez todo o trabalho e não dava certo. Então, o primeiro ponto que eu quero trazer desses 4 pontos para você refletir é sobre você ter persistência. Então, a importância de você ter persistência vai fazer com que você se mantenha fazendo o que você deve fazer. Mas os pontos que eu vi acontecer com alguns outros clientes que eu tive também, independente se ele tinha um restaurante, por exemplo, eu tinha uma cliente que ela vendia marmitas, por exemplo, e ela queria mudar o cardápio dela inteiro para conseguir atingir os clientes que ela não estava atingindo com o cardápio anterior. Então, assim, eu tinha também clientes meus dentistas, que eles queriam fazer cursos diferentes para eles conseguirem atingir outros clientes que eles não estavam conseguindo atingir. Então, se você parar para pensar, as coisas que você teve resultado na sua vida vieram com o tempo, vieram com a persistência. Então, esse ponto para você refletir e para você pensar é que você precisa entender, ou pelo menos coisas que eu vi, que nada que deu certo, nada que de forma correta, vamos colocar assim, nada foi fácil. As coisas têm as suas dificuldades. Então, se você está correndo pelo certo, se você está fazendo as coisas certas, espere que essas coisas elas não vão ser fáceis. Elas vão ter batalhas, vão ter dificuldades, elas não vão ser rápidas, as coisas elas não vão acontecer da noite para o dia. Então, cada vez mais a gente tem exemplos principalmente dentro da rede social, que isso faz com que a gente fique muito impaciente. São coisas que nem são mensuráveis ou que a gente nem são tangíveis. Na verdade, a gente pode nem ter essa consciência que antigamente a gente tinha que esperar
para conseguir assistir um vídeo, um filme na televisão. Hoje a gente consegue assistir quantos vídeos a gente quiser, quantos filmes a gente quiser, porque a gente tem um aplicativo de vídeo onde tem vários filmes lá dentro, várias séries. E se a gente não gostar, a gente troca. Se a gente não gostar, a gente troca. A gente tem comparação a todo momento dentro das redes sociais. Então, se a gente não tá feliz com aquilo, a gente troca. A gente tenta fazer alguma coisa diferente, a gente troca. E o problema é que tá ficando muito fácil mudar. E a mudança, você tentar algo novo, é muito mais motivador do que você ficar no que você já faz. Só que a motivação, ela vai terminar. E quando a motivação cair, é um momento que você não vai deixar de ser persistente. Você vai achar que aquela outra coisa que você pode fazer, aí sim você vai ter persistência de conseguir chegar lá. Entender que no meio de todo esse processo da persistência vão ter coisas que vão ser difíceis, vão ter barreiras, vão ter dificuldades, nem tudo é mil maravilhas. Você pode fazer o que você ama, mas dentro desse processo vão ter desafios, vão ter momentos que você vai pensar em desistir, mas a diferença de quem teve sucesso e de quem só teve uma ideia é que nos momentos de dificuldades ela continuou fazendo o que precisava ser feito. Ela não precisou ter a motivação para começar algo novo, e como aquele algo novo começou a dar alguns problemas, ela parou de fazer porque ela teve uma outra ideia mirabolante para conseguir chegar lá. Então, ao meu entender, a persistência é um dos pontos que você precisa refletir. Você está sendo persistente no que você está tentando hoje? Você está pulando de galho em galho, você está trocando a todo momento. Veja quantas vezes você já não trocou, pode ser da água para o vinho, você pode ter trocado totalmente, ou você está pingando, mesmo sendo na mesma área, mas você está tentando várias coisas diferentes. Se você pensar, e foi esse meu amigo que tinha esse restaurante, em um momento eu sentei com ele e perguntei, e falei assim para ele: na sua vida, de todos os negócios que você teve, qual foi o negócio que realmente teve sucesso? Aí ele me falou de um negócio que ele tinha criado. Eu falei: quantos anos você ficou nesse negócio? Eu falei assim: esse negócio foi o negócio que eu tive mais tempo, porque foi o meu primeiro negócio. E aí o que acontece? Ele vendeu esse negócio, e aí talvez a motivação de começar outros negócios que iriam dar certo igual o outro começou a fazer com que ele fosse muito motivado pela motivação de começar algo novo e não persistir naquilo, porque ele queria ter aquele mesmo sucesso, mas a gente acaba esquecendo do tempo que passou. Então entenda que a vida é vivida, então a persistência também é muito importante para você conseguir chegar e ter os resultados que você tem, porque quanto mais você persistir, mais conhecimento você vai ter daquela área, mais conhecimento você vai ter daquilo, tá bom? Então entenda que persistir não é só fazer, é o entender o porquê está fazendo. Porque quando você estiver lá naquele momento de desafios, tiver os problemas dentro do que você faz, aqueles desafios, aqueles problemas, eles precisam ser transformados em experiência. Se você só passar por esses desafios, só persistir por esses desafios, você não vai aprender nada com isso e provavelmente você vai errar de novo nas mesmas coisas. Então entenda, não vai ser fácil, não vai ser rápido e terão desafios, terão problemas, mas você precisa ter paciência, você precisa entender que é devagar e sempre, e você precisa entender que os desafios servem para você ter experiência, para você adquirir conhecimento, para você se fortalecer, colocar uma casca mais grossa, para você entender o que você fez de errado e como fazer certo, e você potencializar e melhorar aquilo que você está fazendo. Mas ter apenas persistência não é o mais importante. Entenda que só persistir não significa muita coisa. Você precisa ter foco. Porque eu vejo muita gente que tem persistência, como eu falei lá anteriormente. Essa pessoa, ela tem a persistência dela, mas a persistência que ela tem ela trabalha muito, mas não tem foco em nada. Então ela faz muitas coisas, mas não tem um foco específico em algo para ela se aprofundar. E por ela não ter esse foco específico, ela vai achar que tudo que está brilhando na frente dela é ouro.
e ela vai achar que todas as oportunidades, então como ela é persistente, ela é trabalhadora, ela vai ver várias coisas acontecendo e ela fala, não, vou para lá porque eu consigo. Então ela tem muita persistência de começar várias coisas. Só que o que acontece? Nem toda oportunidade, e isso é algo que você precisa entender, que nem toda oportunidade é uma oportunidade para você. Que nem tudo que brilha é ouro. E talvez isso mais importante de todas é que hoje, com as redes sociais, a gente consegue escutar muitas pessoas. Pessoas sim que têm grande sucesso, mas pessoas que se vestem como tendo sucesso, e essas pessoas vendem facilidades, vendem coisas mirabolantes, vendem soluções que vão conseguir fazer com que você transforme a sua vida em muito pouco tempo. Então, entender que nem tudo o que as pessoas falam, nem tudo é verdade. Então, ter foco é importante para que, quando você estiver persistindo no que você está fazendo, você não desvie sua atenção porque tem uma coisa brilhando mais do que você já está fazendo. Você tem que entender também que as oportunidades que vão existir, vão aparecer várias oportunidades, você pode dizer, nossa, oportunidade, que coisa maluca isso aqui, mas nem toda oportunidade é para você. E nem toda proposta atrativa que as pessoas irão fazer para você é a realidade, tá bom? Então, assim, você precisa colocar na ponta do lápis, precisa pensar sobre isso. Se você está persistindo a quantidade suficiente para você conseguir ter esse sucesso, você conseguir chegar nesse próximo nível que você quer, você conseguir realmente desfrutar dos lucros que você quer ter e entender que todo plantio para você, no momento de você colher aquilo que você está plantando, existem vários processos no meio disso. Existe o trabalho de você arar a terra, existe o trabalho de você conseguir colocar lá as sementes, existe o trabalho de você adubar a terra, existe o tempo que precisa passar para essa semente crescer, existe o momento correto de você pegar, as frutas não estão aparecendo, mas ainda não está o momento de você pegar, então tem o momento correto de você fazer isso. Então, seja persistente, sim, entenda que nada é rápido, não é fácil e vão ter problemas no meio desse caminho, mas tenha foco naquilo que você quer fazer e persista nisso. Entenda que nem tudo que brilha é ouro, nem toda oportunidade vai ser para você e nem tudo que as pessoas falam é correto. O mais importante disso tudo é que você entenda quais são os seus valores e os seus princípios. Você entenda o que você faz de essência, que você nunca irá ultrapassar, e deixa isso claro para você. Quais são os seus valores e os seus princípios que você não vai abrir mão, mas deixa claro, não é porque você sabe disso que isso é claro para você, porque às vezes nessa aflição de querer algo maior, você começa a perder a consciência daquilo que era um valor seu, que você nem prestou atenção que você está cometendo esse erro e está indo contra esse valor, esse princípio. Isso acontece muitas vezes nos momentos de dificuldade. Naquele momento lá que eu falei para vocês, onde vão ter os desafios, e esses desafios vão fazer com que você baixe a guarda, e aí quando você vai baixar a guarda por causa desses desafios, por causa desses problemas, você vai ver algo brilhando que não vai de encontro com seus valores nem com seus princípios, e aí você acaba tomando uma decisão errada porque você não entendeu que aquilo ia ferir um valor e um princípio seu. Então entenda princípios que você tem de vida, entenda valores que você tem de vida. Quando você entender isso, quando você entender os valores e os princípios que você tem de vida, você foca naquilo que você está fazendo e entenda que você não vai ultrapassar esses valores e esses seus princípios. E aí sim, persista. Porque você dá cabeçada, você persistir dando cabeçada na parede, você não está aprendendo, você só está dando cabeçada na parede. Então entender que não é só persistir, você precisa entender com aqueles problemas que vão ocorrer na trajetória, que aqueles problemas vão ser conhecimento, vão ser experiências. Isso vai te dar mais carga, vai te dar mais volume de entendimento daquilo que você está fazendo. Então entenda lá, dos 4 pontos: persistência e foco. Mas persistência entendendo que por que você deve persistir? Porque não vai ser fácil, não vai ser rápido e terão desafios. Entenda que ter foco, ter persistência não é ter foco, não confunda uma coisa com a outra. Ter foco é saber que
Você não deve pingar de galho em galho. Você tem que ver que nem tudo que brilha vai ser um negócio que vai ser que é ouro, que vai ser algo que realmente tem valor. Às vezes é só uma miragem. Você tem que entender que nem toda oportunidade que ter para você não ficar pingando de galho em galho, nem toda oportunidade vai ser para você. Pode ser uma grande oportunidade, mas também pode não ser para você. Isso você tem que entender através da experiência que você teve de vida, entender o que você está fazendo. E também entender que nem todo falar bonito, nem todo falar atrativo é uma realidade, porque hoje nas redes sociais esse poder de alcance das pessoas é muito fácil, porque em cada post, em cada Reels, em cada vídeo, vai ter alguém propondo alguma coisa extremamente atrativa que, se você não estiver ligada em relação aos seus valores e seus princípios, você pode cair nisso e aí você vai tropeçar, aí você vai ter que começar tudo de novo nesse processo, ou você vai ter que levantar para voltar naquilo que você está fazendo porque você feriu um valor e um princípio. Então foca no que você faz, valores e princípios vêm em primeiro lugar e aí sim você persista. Depois que você entendeu esse foco nos valores e nos princípios e você está persistindo, entenda que foco mais persistência, levando em consideração seus valores e seus princípios, o próximo ponto que você precisa entender, que aí você já está englobando, você já está fortalecendo alguma coisa nesses pontos para você refletir sobre o seu negócio. Busque o que você está fazendo com esse foco e persistência nos seus valores e seus princípios. Busque alcançar mais pessoas. Por quê? Porque o que você faz é proporcional com o impacto que você tem na vida de outras pessoas. Então, quanto mais impactante você for na vida de outras pessoas, mais valor, mais transformação você vai causar na vida dessas pessoas. E isso vai causar um retorno financeiro maior para você. Você ajuda, quanto mais pessoas você ajuda, mais poder de transformação você tem e mais valor aquele seu negócio ou seu serviço geram. Então, você entender que se você continuar caminhando no caminho correto, levando em consideração seus valores e seus princípios e buscando alcançar mais pessoas, o que você faz começa a gerar mais valor. Por quê? Porque a proporção de vidas que você alcança tem relação com o valor que aquele seu produto, aquele seu serviço gera dentro da vida dessas pessoas. O próximo ponto dos 4 pontos é transformar o automático em consciente. Alguns clientes que eu tive, que eu atendi, eles já estavam em um momento mais avançado, eles já tinham entendido e persistido naquilo que eles fazem, eles já tinham também, eles criaram foco e ficaram muitos anos naquilo que eles estavam fazendo, não feriram valores e princípios, e eles começaram a ir para o próximo passo, que é conseguir alcançar mais pessoas. Quando você fala em alcançar mais pessoas, a gente está fazendo com que o tempo que você tem, que antes poderia ser vender um produto ou prestar um serviço para cada pessoa, quando a gente alcança mais pessoas, a gente tem o poder de multiplicar isso. Para a gente conseguir multiplicar isso de uma forma mais consciente, com mais força, a gente começou a trabalhar um conceito que é: você já faz aquilo depois de tantos anos que aquilo já se torna algo automático. Você faz sem pensar. É como dirigir. No começo, quando você começou a dirigir, você tinha que tomar alguns cuidados. Você tinha alguns medos. Desligava o som para estacionar ou qualquer coisa do tipo. Depois de um tempo, quando você começa a dirigir, tudo já fica mais automático. Tudo fica mais fácil, porque fica muito... Você nem pensa mais do que você está fazendo. E quando você está numa profissão, quando você já faz um serviço ou vende um produto durante muito tempo, como você faz isso já se torna algo automático. No modo automático fica mais fácil. Quando a gente pede para transformar isso que você faz automaticamente em algo consciente, o primeiro ponto disso é para você conseguir entender qual que é, na sequência desses pontos, na sequência dessa coisa que você faz, em qual ponto você consegue melhorar aquilo. Como você pode deixar melhor o seu produto ou o seu serviço. Em qual ponto. Outra coisa de se transformar algo automático para consciente é que você constrói uma linha de raciocínio. E quando você constrói uma linha de raciocínio entendendo qual é o começo, meio e fim daquilo que você está fazendo, você consegue ensinar com muito mais perfeição aquilo que você faz
para uma outra pessoa. E quando você consegue ensinar com muito mais perfeição aquilo que você faz para uma outra pessoa, isso fica muito mais fácil para você conseguir alcançar mais pessoas. E aí a gente volta lá para aquele ponto, alcance mais pessoas. E isso tudo, se você alcança mais pessoas, você tem persistência e foco e você consegue melhorar, né, transformar do automático para o consciente, isso vira um ciclo de melhoria do seu produto, do seu serviço, cada vez melhor, cada vez alcançando mais pessoas, cada vez conseguindo ensinar aquilo que você faz com mais perfeição para essas ou para outras pessoas. E aí você alcançar mais pessoas e isso virar um ciclo. E aí, quando você entra nesse ciclo, você tem um grande poder, que você tem um método na sua mão. E quando você tem um método, quando você tem um método na sua mão, você tem um poder de escala. O que é um poder de escala? É aquilo que a gente já veio falando. É você conseguir pegar tudo aquilo que antes você fazia sozinho e você consegue transmitir esse conhecimento para outras pessoas, que essas pessoas começam a transmitir para outras pessoas. Então você começa a ter uma escala, você começa a atingir mais pessoas. E aí a gente começa a falar sobre a geração de valor em vidas de outras pessoas e você fica com tempo mais vago para fazer outras coisas. Por quê? O seu valor, o seu ganho não está vindo totalmente diretamente de você, porque você está ensinando outras pessoas. Esse seu ganho pode vir de outras pessoas também, tá bom? Então, só para a gente finalizar recapitulando, os 4 pontos para você refletir sobre o seu negócio e por que não sobre a sua vida é: persistência. Entenda que as coisas não são fáceis, não são rápidas e vão ter problemas nessa caminhada, vão ter dificuldades no meio dessa caminhada. Utilize isso para gerar experiência para dentro da sua vida, mas persista. E outra coisa, só persistir não significa ter foco. Então tenha foco, entenda que nem tudo que brilha é ouro, entenda que nem toda oportunidade é para você e entenda que nem tudo que falam é verdade. Então você entendendo isso, você persistindo e tendo foco, utilizando o que para ter foco? Seus valores de vida e princípios. Deixe isso muito claro para você não ir contra isso. Ah, mas é óbvio que eu não vou contra isso. Não é óbvio, porque quando a gente está no meio de um problema, às vezes a gente baixa tanta guarda que a gente não enxerga o que era óbvio pra gente, a gente não enxerga o erro que a gente está cometendo e só depois que a gente cometeu o erro, a gente começa a refletir sobre aquilo que a gente fez de errado. Então entenda sobre isso, tenha foco nos seus valores e nos seus princípios. Quando você persistiu com foco em valores e princípios, você pega e arranja um jeito, uma forma, e a internet é uma forma muito boa de fazer isso, de aumentar o alcance do que você fala. Então, arranje um jeito de alcançar mais pessoas. Utilize as redes sociais ou palestras, existem formas de você fazer isso, mas alcance mais pessoas, porque o valor do seu produto está diretamente relacionado à quantidade de pessoas que você consegue alcançar, a transformação de vida que você consegue causar em pessoas. E quanto mais transformação você causa, mais valor esse seu produto, seu serviço tem. Depois que você conseguiu, ou no mesmo momento que você vai conseguindo alcançar mais pessoas, você também precisa colocar tudo isso que você faz de forma automática e você começa a colocar no papel e transformar isso em algo mais consciente. Quando você transforma o automático em algo mais consciente, você consegue melhorar aquilo que você faz. Você consegue entender quais são os pontos que você consegue dar um pouquinho mais de melhoria. E o melhor que isso, você consegue ensinar de uma forma muito mais perfeita aquilo que você já vai fazendo. E aí, quando você consegue ensinar de uma forma mais perfeita daquilo que você já faz, você consegue ensinar isso para outras pessoas. E quando você ensina isso para outras pessoas, a gente para de falar sobre o seu tempo ser relacionado aos seus ganhos e você começa a escalar aquilo que você faz. E quando a gente fala em escalar aquilo que você faz, você aumenta o seu tempo livre, vamos por assim, para você conseguir fazer as outras coisas. Então entenda que esse ciclo, esse ciclo que a gente conversou aqui, qualquer um pode fazer.
mas entendendo que você precisa transformar tudo isso que a gente falou aqui em algo consciente nos atos que você está fazendo na sua vida, tá bom? Então, espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou do vídeo, deixa seu like aí. Se você tiver alguma pergunta, algum comentário, manda aqui embaixo nos comentários. E até o próximo vídeo.